exemplos que o Senhor nos dá, aqui hoje mesmo, onde o irmão leu, aonde o evangelista Edildo leu também, que a correção ensina o filho do seu filho. Os filhos dos filhos. Quando a gente olha, um dia desse eu lembrei, meu Deus, olha, eu, Tiago, a Graça, ou eu, a Thaís, a Sara, a minha neta que está chegando. Olha, são 4 gerações que estão passando pela nossa vida e nós nunca imaginávamos que ia poder chegar para poder Deus. E a educação que nós temos no primeiro, a gente espera também que a Sara continue ensinando as mesmas coisas. Porque a primeira coisa que a gente ensina, olha, obedece ao Senhor. Ame ao Senhor. Ame. Davi conhecia tanto que ficava ali com a sua harpa compondo. Ele não compôs os salmos, que são hinos, depois que ele foi ungido a rei, não. Porque Davi foi ungido a rei, quase 10, 12 anos depois, é que ele assentou-se no trono como rei. E reinou por 40 anos. Davi morreu cedo, por volta de 68, quem sabe 70 anos, cansado de tanto batalhar, não pôde construir uma casa para colocar Deus numa arca dentro do palácio, porque as suas mãos eram sujas de sangue. O Senhor Deus não quis que ele construísse. Mas quando ele, com a sua juventude, que agora ele passa a ser o rei de Israel, que ele deveria de ir à guerra, ele já devia estar com os pensamentos na Betsaida, e não foi para a guerra. Não foi para a guerra. E aí o que acontece? Ele arquitetou, manipulou, esquematizou, mas Deus ainda deu uma chance para ele, para que ele pudesse se arrepender. O soldado, o marido dela, volta para casa, e ele mandou vir para casa, vai plantar com a sua mulher, para tentar cobrir o sol com a peneira, como a gente fala, né? E ele não. Como Urias ia para casa, no conforto da sua mulher, se os seus amigos estavam lá? Quando Davi levanta lá, está Urias lá na porta do palácio. Aí ele falou, agora não tem jeito. Não tem jeito. Escreve uma carta com punho, sela com o anel do rei e manda o próprio para a batalha. Imagina, agora o Urias está chegando e fala, o rei mandou entregar essa carta para você. Ali está o capitão, o general, quem era que tem que receber a ordem para depois do rei. Imagina ele lendo assim, olhando por Urias. Olhando e falando, eu não posso. É a ordem do rei que está mandando falar. Coloca aí na frente. E os primeiros que ficam na frente de uma guerra, irmãos, são os primeiros a morrer. Porque eles fazem escudo para o hospital. Hoje não mais, né? Mas lá atrás era assim. Eram os escudos que ficavam na frente. Todo jovem que, na época do José, a turma de 58, a última turma que puder ir para servir Guaratinguetá, Caçapava, nem lembro direito, que iam se preparar para uma guerra, se eventualmente tivesse, são os soldadinhos que ficam lá. Oh, glória. 5 anos de lá carimbar, a reservista. Só falta 4 anos. Mas, no outro ano, não aconteceu nada. 5 anos. Hoje eu acho que nem tem mais nada disso aí. Vai ficar sossegado. Aleluia. Não quer servir, né? Oh, glória. Entendeu? Quantos querem servir, menino? Eu tenho um jovem que eu estou mentoreando ele, porque ele foi preparado, se preparou. Só que quando chegou na hora, cara, quando pegaram o sobrenome dele, foram levantar a ficha, o pai dele foi do exército e pisou na bola. Aí ele não pôde entrar. Já imaginou? Ele nem convive com o pai, na hora de poder servir, agora que ele lutou para isso, não pôde, porque o pai não fez o serviço por completo. Mas a
a gente olha, irmãos, Oh, glória. o quanto o Papai Aleluia. do céu tem dado oportunidade para nós. E quando a gente fala de pai, não é porque somente é o dia dos pais amanhã, é porque a gente alerta mãe e pai, pai e mãe. O mundo cobra da gente, principalmente aqui, as mulheres, porque a mulher trabalha fora, aquela coisa todinha e tal. Caráter é uma coisa que a gente precisa instruir desde pequeno. Precisa ensinar. Ensina o seu filho o caminho que deve andar. Ensina. Olha aqui, ó, onde o irmão leu a excelência da sabedoria. E sabedoria é uma coisa, conhecimento é outra. São duas coisas distintas uma da outra. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Não precisa ser sabatista. Não precisa ser adventista para guardar os 10 mandamentos. Tá? Porque Jesus, ele não aboliu os 10 mandamentos. Pelo contrário, ele acrescentou e fortaleceu. Quando a gente vai para os 10 mandamentos, buscando ali o conhecimento de cada um deles, ninguém escapava. Enquanto não tinha os 10 mandamentos, o homem matava, o homem fazia, até que o Senhor, quando ele tira o povo do Egito, lá da escravidão, da servidão, ele agora fala, agora eu vou ensinar eles. Aleluia. Agora eu vou educar eles. Moisés, vocês agora vão formar uma classe de professores executivos, como o homem deve andar, como o homem deve caminhar, como o homem deve comer, como tem que tratar a mulher, como tem que tratar os filhos, como é o procedimento da mulher agora quando ela fica grávida, quando ela ganha o seu filho. Enfim, Deus começou a me colocar ordem e regras, que é uma coisa que a gente não gosta, é sobre isso. E não é só isso. Deus, ele tem decretos. E é muito difícil. E muitas vezes nós queremos quebrar os decretos. Se o homem faz um decreto, irmãos, para tirar o decreto é tão difícil. Imagina o Papai do céu. E ele disse, e para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento. E se clamares por inteligência e por entendimento, alçareis a voz. E se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. A Bíblia fala, conhecereis a verdade, e a verdade faz o quê? Vos libertará. É conhecimento, a particularidade com Deus, a aproximação que nós precisamos entender aquilo que Deus tem para nós, né? Então entenderás o temor do Senhor e achará o conhecimento. São processo espiritual de a obtenção do temor do Senhor e do conhecimento de Deus. É os alicerces da sabedoria. Se nós não estivermos alicerçados em cima desses ensinamentos de Deus, não chegamos a lugar algum. E a nossa boca, irmãos, é boca de Deus. É verdade. Aleluia. Boca de Deus. Olha o que está escrito aqui em Mateus, capítulo 7. Diz assim, pedi e dar-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, e os que buscam, encontram, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura ouvir-lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai,
que está no céu dará boas coisas ao que lhe pedirem. Aleluia. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Aleluia. É. Sabe? E Glória a outra Deus. coisa, nós que somos mais velhos, né? Já atravessamos a fase da criança, do adolescente, do jovem. Irmãos, não se intimide em chegar para o seu filho e falar, me perdoa, filho. Vem aqui dar um abraço no pai, como o irmão falou. Um ano, imagina um ano, morando tão perto. Hoje a minha geladeira deu problema e foi um jovem, 34 anos, arrumar minha geladeira. E a gente logo na pessoa chega, a gente já sabe que é cristão, pela atitude, né? São muito reservados, de verdade, assim, pessoas ali conversar e tal. Ele falou, nossa, senhora, Deus está usando a senhora para dar resposta a algo que eu queria. Há muito. Eu sou um. Aí ele depois falou que ele é de Montes, vai para o casa, o pastor dele e tal. Ele é do Vaso do Oleiro, acho que é Vaso do Oleiro. E aí ele disse que o pai, 5 anos, o pai muito doente. 5 anos. São muitos irmãos. E o pai não morria. E eles pedindo, Senhor, salve, Senhor, dá saúde para ele. O homem cada vez ficando mais ruim, muito ruim. Aí Deus falou, libera ele está sofrendo. Aí numa oração ele disse que levantou um clamor e falou, olha, Deus está mandando a gente deixar ele embora, o tempo dele nessa terra já foi, está sofrendo muito. Aí ele disse para mim, era muito difícil o sofrimento do meu pai. Viu o sofrimento durante 5 anos ali, e a gente espera do milagre. A Bíblia aqui está falando que se bate, a porta abre, né, irmãos? Mas nem sempre. É assim que Deus vai fazer, porque não é da vontade de Deus. Verdade. Deus está vendo hoje. Deus está vendo, você está vendo hoje. Deus está vendo lá na frente. Eclesiastes capítulo 3, versículo 15 vai dizer que nós estamos vivendo hoje. Para Deus já foi. Para Deus, porque Deus está lá muito mais à frente. E aí, no meio da oração, 52. Senhor, faça o seu querer. Ele está sofrendo muito. Aí quando acabou a oração ali, o irmão falou assim, essa oração de você não vai passar de terra. Ficou triste. Ele ficou muito triste, eu vou ter falado aqui. Passou um dia, 2, 3. O Senhor recolheu o pai dele. Era esse jovem, era um rapaz trabalhador, nunca teve vício. Ele falou, pastora, a minha pergunta era, Senhor, por que meu irmão se tornou esse homem do jeito que ele tornou, que ele não era? Porque colocou em dúvida o poder do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Falei, vamos orar para que Deus libere isso dele. Sabe? Porque a vontade é suprema do Senhor. Nunca. Você acha que eu não queria que a minha sobrinha levantasse daquela situação? Mas eu estou vendo hoje. E o Senhor está vendo lá na frente. Então, o que eu faço hoje, você não sabe, mas amanhã vai saber. É verdade. Então, como pais que nós somos, e as palavras do Senhor falam assim, nós, sendo que mal pais, ele fala que nós porque não se compara ao amor do Senhor. Queremos dar boas dádivas aos nossos filhos, que dirá a ele. Quando ele chama ali, quando Nicodemos vai na calada da noite, no quietinho, escondidinho, para que a turma do Sinédrio não visse que ele fazia parte dali, foi ter um particular do Senhor. Ele, Nicodemos, você não sabe de nada, Nicodemos. Necessário vos é o quê? Nascer de novo. Voltar a ser criança. Que às vezes nós cobramos muito, irmãos, mas nós esquecemos das falhas que nós deixamos. Sabe? Nós temos que corrigir a nós mesmos em primeiro lugar. Sabe?
E aí a gente vai entender quando a palavra fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar essas coisas que são em cima, as coisas que são do alto, que as demais coisas o Senhor nos acrescentará. Amanhã é dia dos pais, sabe? Se o seu filho não vier até você, manda para ele um abraço, né? Não vai ter presente? Não é um presente, irmãos. Presente hoje é a maneira que o comércio tem para tirar da gente. O shopping estava lotado, as ruas estavam cheias, sabe? Então, coloca numa situação, às vezes, mãe, pai, que não tem o que dar para o seu filho, tá? Não coloca assim que não tem. Eu acho que hoje as escolas que nem fazem mais isso, né? A maioria das escolas não pode mais nem ter dia do pai, né? Nem pode ter dia do pai, nem pode ter dia da mãe. Então passa desapercebido. Não tem mais, então não tem esse negócio. Mas o comércio ainda está. O comércio está lá. Então não se preocupe, o seu José está ali, ó. Pai aí de 4 filhos aí, Tiago é pai aí, eu digo que o falou, o irmão Geraldo, né? Ah, irmão Aguiar, quantos filhos o irmão Aguiar tem, irmão Aguiar? Eu tenho 3 filhos. 3 filhos? É. Tem alguma mulher, 3 homens? Não, é 3 rapazes. 3 rapazes. 3 rapazes. Bom, 3 rapazes, 3 rapazes. Então que Deus abençoe a vida de vocês abundantemente. Deus Amém. tem muita coisa para fazer em nossas vidas. Nós ainda estamos aqui. Esse fôlego de vida, louvado seja o nome do Senhor, e Ele vai fazer muito mais se nós nos permitirmos. Amém? Aplauda o Senhor Jesus, vamos poder seguir o profeta, em nome de Jesus. Vai sobrar para você, pode tirar um fôlego. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus!